André Burg, especialista em neurociência comportamental, criador do Brain Power, a sua academia cerebral. E neste momento de entardecer, as coisas estão escurecendo, eu quero te chamar para este segundo episódio, uma imersão em você mesmo, para que a gente possa passar pela etapa C da nossa curva discutida no último episódio. Uma curva para que você consiga, de fato, atingir a conexão de você com o seu próprio talento. A curva de confluência tem um período e um momento complexo, delicado. Poucos aguentam, poucos de fato conseguem superar este momento, mas para que você consiga, é necessário que você tenha clareza e você receba um desafio. É exatamente sobre este desafio e sobre a jornada para que você consiga não somente superar este momento, mas atingir o seu ponto de confluência, atingir o seu ponto de conexão de você com você mesmo e que você possa pegar o seu talento, olhar para ele com clareza e levar este talento para mais pessoas. Essa é a nossa meta, esta é a missão deste episódio. Então vamos lá para dentro da selva, porque agora é o momento de, na escuridão, a gente romper este período, este momento, essa etapa tão complexa da curva C, o ponto C da sua curva de confluência. Vamos nessa. Esse é o momento da verdade, de você de fato enfrentar a sua própria escuridão, enfrentar o ponto C da sua curva de confluência. E vencer esse ponto não somente é algo que vai te dar sentido em viver, mas vai muito além. Talento não é só sobre dinheiro, mas se você de fato entender em profundidade o conceito de confluência que eu vou te mostrar hoje, você vai conseguir atingir um crescimento financeiro que raros conseguem atingir. Afinal, o talento alinhado àquilo que você faz é de fato você ter uma alavanca a seu favor. Hoje você vai ter clareza exatamente deste caminho que você precisa percorrer para que você possa viver o seu talento em 6 meses. As pessoas que realmente estão alinhadas com essa intenção de viver o talento, levar isso para o mundo e realmente levar de uma forma que isso impacte mais pessoas, mover o mundo, são os Movers. Hoje você tem a chance de se juntar aos Movers, o grupo do 1% que move o mundo de uma forma definitiva, transformando e de fato deformando a realidade, mudando o mundo para que ele seja da forma que nós vivemos. Como você já sabe, o mundo ele não é feito por todas as pessoas de uma forma igual. Na verdade, poucas pessoas criam o mundo que nós vivemos. A grande maior parte é apenas telespectador que assiste nas telinhas. E de fato, esse é um tipo de vida, mas uma vida muito inferior do que realmente você viver aquilo que você veio fazer. Mas para que você possa fazer isso, existe um preço a pagar. E esse preço, ele não é financeiro. Eu paguei esse preço. E eu te garanto que essa é uma fase absolutamente complexa. Nada ao seu redor sustenta para que de fato você continue insistindo, continue simplesmente agindo contra aquilo que era a expectativa que as outras pessoas têm em relação a você, aquilo que é o prazer de curto prazo. A única coisa que te sustenta é uma voz interior te dizendo que a sua vida poderia ser mais. A sua vida, de fato, poderia ser mais conectada com realmente algo que é a sua essência e ela não está tão clara ainda. É exatamente essa voz que te permite ir além da lógica, além da dificuldade emocional, porque a curva C, naquele momento do vale, é um momento em que simplesmente é muito mais fácil você voltar a uma vida de mesmice, a uma vida em que simplesmente você repete dia após dia as mesmas coisas e só de vez em quando acontecem alguns raros episódios que justificam a sua existência. Mas ainda assim, são momentos em que de fato a gente olha para a nossa vida e fala: faz sentido o que eu faço, faz sentido a minha existência. Mas ainda, mais uma vez, são momentos desconexos, quando você não tem clareza do seu propósito, não tem clareza de qual é o seu talento. Simplesmente, eles vão acontecendo de uma forma isolada, mas, de fato, existem. São exatos momentos, como por exemplo, o episódio da Trainee, em que eu simplesmente me senti vivo como nunca por ajudar uma pessoa, ajudar um indivíduo a achar o seu próprio talento, a achar aquilo que era dela no mundo, e simplesmente a partir daquele momento ela mudou enquanto pessoa, ela começou a gerar muito mais valor, começou a crescer e exatamente foi isso que fez com que ela fosse para outras posições. Naquele momento eu olhei e falei: cara,
E se eu pudesse viver alinhado a isso? E se eu pudesse viver disso? E se isso fosse a minha vida? Foi exatamente este pensamento que efetivamente mudou a minha vida. Mudou tanto que eu alinhei totalmente a minha vida exatamente a este meu talento. Ou seja, momentos como esses não são mais esporádicos, eles são simplesmente todos os meus dias, porque eu simplesmente montei a minha vida ao redor do meu talento. Eu tenho agora o meu talento me servindo. É aquilo que eu faço de uma forma inconsciente, de uma forma leve, de uma forma fluida, ou seja, é prazeroso, eu faço com mais leveza e eu tenho mais resultados, porque é o meu talento. Isso me deixa muito mais livre. E não é só liberdade financeira, que também, obviamente, é uma consequência disso, mas a principal liberdade é a liberdade de você sentir que você é quem de fato você deveria ser. E eu quero te dar um exemplo para que fique ainda mais claro, mas eu queria que neste exemplo você se sentisse na pele desta pessoa. É uma história absolutamente verídica e eu queria que você pensasse quais teriam sido as suas decisões se você estivesse na pele deste indivíduo. Imagine agora que você é um menino que tem um sonho de ser um cantor. Você obviamente gosta de cantar, os seus pais te incentivam e dizem para você que você tem grandes chances de realmente ser um grande cantor, de viver da música. E essa realmente, como eu disse, é uma história real, que parece uma história normal também, mas a diferença é que a parte boa acaba aqui. Na escola, esse menino sofre bullying o tempo inteiro, todos os dias. Primeiro, porque ele era ruivo. Segundo, porque ele usa óculos fundo de garrafa. E tem outro ponto, ele tinha problemas auditivos. Além de todo esse processo de bullying, esse menino também tinha uma marca de nascença perto do olho. Os seus pais marcaram uma cirurgia para resolver, mas os médicos esqueceram de aplicar a anestesia na hora. Depois disso, isso gerou um trauma e esse menino começou a gaguejar. Mais um motivo para bullying na escola. O pai, para tentar amenizar tudo isso que estava acontecendo, ele deu um violão para o menino, que começou simplesmente a cantar e aos poucos ele foi parando de gaguejar. Anos mais tarde, ele, portanto, decidiu se mudar sozinho para uma grande cidade para dar início à sua carreira. E logo ele começou a tocar em bares em troca de comida e bebida, não em troca de dinheiro, simplesmente para poder fazer aquilo que ele queria. Porém, isso, obviamente, não foi suficiente para que ele conseguisse ter o básico para se sustentar. Ele ganhava pouco, não tinha contratos de shows, nada disso, então não demorou para que ele começasse a dormir na rua. Essa foto que você vê é uma foto real de 2004. Vez ou outra, ele inclusive dormia no metrô porque era o lugar mais quente. O sofá da casa de amigos também se tornou uma opção de moradia. Será que tudo isso valeria mesmo a pena? Eu te pergunto, o que você faria no lugar dele? Naquele momento em que você simplesmente tem tudo agindo contra você, o momento C, o mais profundo, em que simplesmente o lógico, o racional e o emocional diz para você que você deveria desistir e simplesmente voltar para o seu ponto anterior, para o seu ponto A ou para o seu ponto B. Será que você realmente seria essa pessoa que voltaria para a casa dos pais, aonde você tem um teto, garantia de comida, deixando seu sonho para depois ou simplesmente abandonando a sua carreira? Não foi o que este menino fez. Em 2011, ele postou a frase acima no Twitter dele: "Me dê alguns anos, eu tenho planos grandiosos." Pois bem, sabe como ele está hoje? Pois é, se você não conhece essa imagem, esse é o Ed Sheeran, um dos grandes nomes da música mundial da atualidade. Nível de fama, fortuna, admiração, reconhecimento, prêmios em patamares que raros atingiram. Ou seja, mesmo com todas as dificuldades que ele encontrou na vida, ele aprendeu como controlar os impulsos naturais do cérebro e ele simplesmente falou: "Eu sei que eu estou no ponto C e eu vou continuar em direção ao meu grande objetivo. Esse é o meu talento, é isso que eu quero desenvolver. Eu sei que mesmo que não esteja tão claro ainda como eu vou fazer isso, como eu vou monetizar isso, como isso vai se transformar na minha vida, mas eu vou enfrentar o que eu preciso para que eu realmente consiga ser quem eu quero ser." E chegou num ponto em que ele simplesmente é quem ele é. Ele é pago para ser quem ele é. Ele dormiu na rua, no metrô, na casa de amigos. Isso parece grande ou pequeno em termos de tamanho de desafio para você, além de todos os processos de bullying, além de tudo que ele enfrentou ao longo da vida, sem perder a energia, sem deixar que os obstáculos parassem ele. Esse cara é um exemplo extremo, sem dúvida. Venceu bullying, venceu aparência, venceu gagueira, venceu dormir na rua por anos. E ainda assim, ele manteve a convicção interna, aquela voz que eu disse que a única coisa que te prende nisso
ela sempre esteve ali e por conta disso, ele não largou essa jornada. Agora cá entre nós, deixar o que é o seu talento, deixar a sua essência, deixar você mesmo, deixar de existir em vida por preguicinha, medinho. Ah, vá, né? Use esta frase: me dê alguns anos, eu tenho grandes planos. Que tal fazer isso? Bora? Se você topar, vamos juntos para que você possa se jogar no mundo. Como a gente falou no episódio número 1, para você achar, lapidar e viver o seu talento, você precisa vencer o ponto C da curva de confluência. Este é o objetivo desta nossa aula, te dar clareza para que você possa enfrentar a escuridão. Eu quero te mostrar como você pode chegar e vencer o ponto mais profundo de você mesmo, porque uma vez naquele vale, não vai ter nenhuma evidência emocional ou racional para você continuar a sua busca, como você viu no caso da história do Ed Sheeran. E é exatamente por conta disso que eu quero te trazer um desafio para que não somente você tenha clareza do caminho, não somente você seja mais forte do que a opinião alheia, mas principalmente você seja mais forte do que você mesmo, seja mais forte do que a preguicinha, seja mais forte do que muita iniciativa e pouca acabativa. Você buscar aquilo que é a sua essência é simplesmente a busca mais importante da sua vida. Para isso, é importante também que você conheça a jornada que você vai passar para que você chegue neste ponto. Essa vai ser uma jornada de 4 etapas que eu vou te explicar. Mas para isso, antes eu preciso te passar o conceito de confluência. Você já viu a curva de confluência para que você chegue no estágio final dela, mas eu quero que você tenha os fundamentos completos. Eu sempre digo que talento não é sobre dinheiro. Você pode plenamente ter um talento em que nada tem a ver com uma fonte de renda para você e está tudo bem. Porém, repito, no exato momento que você conecta o seu talento com algo que pode te dar dinheiro, você zerou a vida. Imagine chegar ao ponto de ser pago para ser quem você é, fazendo as coisas de uma forma natural, simplesmente sendo você. E aí talvez você diga, isso é impossível. Ah, é? Eu te digo, será mesmo? Existem milhões de exemplos. Eu sou um exemplo disso. O meu talento é quebrar padrões cerebrais que não fazem sentido na vida das pessoas, criar novos padrões e realmente alinhar elas aos próprios talentos. E eu sou pago por isso. E inclusive é algo que me dá um prazer enorme de fazer, algo que me conecta, algo que eu sinto significado e significância. Isso me dá um prazer gigantesco de acordar todos os dias, simplesmente porque eu sei que eu vou poder levar o meu talento para alguma outra pessoa, contribuir com algo que ela está passando naquele momento, eventualmente resolver um problema dela através de algo que para mim é natural. Este é o ponto de confluência. Então, anote este conceito. Quando você descobre o seu talento e consegue conectar o seu talento com o problema de outras pessoas, você zerou o jogo, porque elas vão querer a sua ajuda, elas vão querer pagar você pelo seu tempo, pelo seu talento. Veja só, depois de eu ter ajudado dezenas de milhares de pessoas, será que você não gostaria de ter uma orientação para achar o seu talento de uma forma precisa, cirúrgica e viver de uma forma confluente também? Isso é um problema que pode ser resolvido para muita gente, talvez para você. Isso, inclusive, é o que qualquer profissional faz. Um médico resolve o problema de um paciente. Um personal trainer resolve o problema de um aluno. Um profissional no mundo corporativo resolve problemas das empresas. Quanto mais talento você tem, mais facilmente você resolve o problema de outras pessoas, especialmente se o seu talento se conectar com o problema de outras pessoas, como é o que eu estou sugerindo. Tentar buscar formas de conectar o seu talento com os problemas. Esse é o ponto que eu disse que você zera o jogo. Por isso que quem está em sintonia com o seu próprio talento cresce, voa na verdade. É uma pessoa que flui. Agora, por que ela cresce? Eu quero que você entenda de uma vez por todas por que faz sentido para o mundo ter pessoas alinhadas aos seus próprios talentos. Vamos pensar aqui num sistema de somente 2 pessoas. Um sistema seria como se fosse, de repente, uma empresa. 2 pessoas exclusivamente. Uma tem talento para fazer algo e outra pessoa não. Será que seria mais eficiente para este sistema, menos energia desperdiçada, que a pessoa com talento faça ou a pessoa sem o talento faça?
Obviamente, a pessoa com talento faz com muito mais leveza e muito mais naturalidade. No time de futebol, a mesma coisa. O mais talentoso recebe a bola naturalmente. É simplesmente algo fluido. As pessoas que percebem que o talento está no outro e as pessoas querendo ganhar o jogo passam a bola para aquele que tem o maior talento. Simplesmente todos querem passar a bola porque, de fato, é uma pessoa que consegue resolver com mais facilidade, com mais leveza, com mais naturalidade. E é assim também na natureza. Se a água tem dois caminhos, um que ela tem que subir e outro que ela tem que descer, ela simplesmente segue pelo caminho de menor gasto de energia. Um rio, quando ele é curvo, com o passar dos anos o que acontece? Ele vai sofrendo erosão nas laterais para que ele fique linear, até que ele pare de gastar energia à toa. É exatamente este o ponto central. Quando você é exatamente a pessoa que gasta menos energia para fazer aquilo, aquela atividade começa a convergir para você. Agora imagine que você é essa pessoa. Você tem um talento e existem milhares de pessoas que precisam deste seu talento para resolver um problema para elas. E para você é simplesmente fluido, é natural resolver aquele problema. O que acontece é que naturalmente, assim como em qualquer esfera da natureza, este ponto começa a convergir para você. Se você tem um talento, as pessoas começam a te pedir ajuda para resolver aquilo, assim como é em qualquer esfera. Assim como num rio, assim como na natureza, assim como num time de futebol, assim como dentro de uma empresa. Você fazendo parte de um sistema, que é a comunidade, que é a sociedade que nós vivemos, é exatamente o que acontece quando você tem clareza do seu talento, emana esse talento, deixa claro para outras pessoas que esse de fato é o seu ponto central, é a sua essência. Este é o momento em que esta sua grande virtude começa a ficar disponível para o mundo e este é o momento também que você cresce. É isso que faz com que você consiga crescer para um patamar que talvez você ainda não tenha ideia. Achar o seu talento te leva para um patamar que o seu esforço jamais vai conseguir, simplesmente porque faz sentido para o mundo que você faça aquilo. Não faz sentido uma pessoa que se esforça demais para fazer algo, enquanto outra pessoa simplesmente já fez cedo ou tarde. Aquele que se esforça demais cansa, enquanto o outro está fazendo com leveza, com naturalidade. Esse é o grande benefício de você viver o seu talento. Aquilo converge para você. E é por isso que se você está vivendo sem saber qual é o seu talento e gastando horrores de energia, o mundo está te eliminando. E por outro lado, se você está a favor do seu talento, preservando energia para o mundo te impulsiona. E eu vou repetir, porque eu sei que é uma porrada essa frase. Se você está vivendo sem saber qual é o seu talento e gastando horrores de energia, o mundo está te eliminando. E se você está a favor do seu talento, preservando a energia do mundo, o mundo te impulsiona. Mas André, eu nem sei meu talento, agora eu fiquei mais confuso ainda, talvez inclusive meu talento seja absolutamente inútil, talvez eu não tenha um talento. Sobre você não ter um talento, a gente já falou. Seguramente você tem, todas as pessoas têm inclinações naturais. Agora, será que de fato ele é inútil? Eu sinceramente duvido que ele seja inútil. E mesmo que você ache que o seu talento simplesmente não faz sentido, como algumas pessoas brincaram nos comentários, não André, mas meu talento é dormir, meu talento é comer, meu talento é assistir filmes, fazer compras, namorar. Será que não é verdade que tudo isso que eu acabei de falar você pode fazer muito melhor, ou de repente você até poderia ensinar as pessoas a fazerem isso de uma forma melhor? E sim, eu estou realmente brincando, mas não é uma mentira. Você realmente pode ajudar as pessoas a fazerem melhor qualquer coisa. Qualquer coisa que você tenha como talento pode ser unificada para que você possa atingir a confluência. Confluência é, portanto, o momento em que você unifica aquilo que é a sua alavanca, aquilo que você faz com naturalidade, e você leva isso para que mais pessoas também possam ter este benefício. Agora, vamos então resumir o que é essa tal confluência. Uma vida de confluência é o estágio máximo de uma vida, em que simplesmente tudo flui para você. E você vai ter que sim ir pouco a pouco progredindo para se encontrar nesse ponto, chegar no ponto de confluência, mas é exatamente essa jornada. Eu quero inclusive que você anote aí. Confluência é quando você une, quando você associa, em primeiro lugar, a sua arte, o seu talento, a sua vocação, com aquilo que você sente prazer, com aquilo que as pessoas querem de você, com aquilo que te faz se sentir vivo, com aquilo que te traz significado e significância, com aquilo que você faz por horas e não vê o tempo passar. É a junção disso tudo. No fundo, você se torna uma representação daquilo que você faz, ou seja, você se torna a referência daquilo, você se torna aquilo, você se torna o seu talento, porque em última instância você já é o seu talento. Se você ainda não achou o seu talento, você em última instância
instância, não conseguiu ainda se declarar para o mundo, não conseguiu se posicionar e não conseguiu achar aquilo que é, em última instância, a sua representação. E aí o que as pessoas fazem? Elas se declaram como a sua própria profissão. Se apresente. Sim, claro, eu sou um administrador, eu sou um advogado, eu sou um arquiteto. Não, você não é isso, porque existem milhões de pessoas que são exatamente assim, que têm exatamente essa mesma descrição. O que é você é uma conexão com o seu talento. A sua profissão não é você, porque no momento em que acaba a profissão, que você se aposenta, então você acaba? E a resposta é um categórico não. Obviamente, a gente não acaba quando a gente deixa de fazer uma profissão. Inclusive, muitas pessoas têm inúmeras profissões, inclusive simultaneamente. O que de fato a gente deveria fazer é conectar tudo, inclusive a nossa profissão, o que a gente faz no dia a dia, com o nosso talento. Esse é o estágio de confluência em que simplesmente as coisas vão fluir de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais natural, sem que você gaste tanta energia e, por conta disso, a sua existência fica muito mais leve. Agora, esse é o estágio final. Você tem uma jornada antes. Por isso, antes de você chegar a esse estágio mais avançado, o essencial para esse nosso desafio é um só. É encontrar o que é o seu talento e qual é o problema que ele pode ajudar a resolver em outras pessoas. Então, anote isso também. Encontrar o que é o seu talento e qual problema ele pode ajudar a resolver em outras pessoas. Este é o seu maior objetivo. Este é o objetivo primário. Isso porque o mundo, ele não te dá nada. O mundo te devolve. Quando você resolve o problema das pessoas, o mundo te devolve pelo valor que você gera. E como é que você vai fazer isso? Bom, esse é exatamente o desafio que eu vou te propor. É um desafio que você precisa de 6 meses para que você realmente pegue no tranco e comece a ver os primeiros resultados, sentir prazer, sentir que tudo realmente começa a confluir. Então, saiba que 6 meses não é um prazo final, não é um prazo para de repente você já estar vivendo seu talento para sempre. Inclusive, isso é algo que não existe. Se você olhar para as pessoas na televisão que você considera talentosas, são pessoas que estão sempre se aprimorando, sempre melhorando, sempre se auto-esculpindo como o self-made man. Então, vamos lá. Eu quero te explicar o que você tem que buscar e quais são as etapas desta jornada. E quando a gente sabe as etapas, a gente simplesmente para de querer o resultado da etapa 2 se a gente ainda está na etapa 1. Isso pode parecer um detalhe, mas é essencial que você se concentre na sua própria etapa e não na etapa seguinte e não na outra etapa que está lá no final. São 4 etapas, mas como a gente está começando agora, eu vou dar muito mais ênfase nesta etapa de número 1. Bora nessa? Então, vamos lá. Eu quero trazer aqui para você esse desafio e lembre-se que vai ser um período de 6 meses de uma longa viagem interior para que você possa se concentrar em você mesmo. Isso inclui você olhar para dentro, refletir sobre as suas paixões, os seus interesses, suas habilidades, buscar orientação e apoio das pessoas que de fato podem te ajudar a encontrar e desenvolver o seu potencial. Mas para isso, o mais importante é você sair da multidão e se encontrar dentro das suas próprias necessidades, dos seus próprios objetivos, dentro de você mesmo, sem seguir as expectativas dos outros. Porque em última instância, quando você segue a expectativa de outra pessoa, na melhor das hipóteses, você vai conseguir atender a expectativa do outro, tornar a outra pessoa feliz e não você mesmo. A gente tem que ser feliz em primeiro lugar para que essa nossa felicidade e esse nosso talento possa respingar em outras pessoas. Então, o pré-requisito deste desafio é obrigatório. É você sair do mundo, seja lá o que isso significar para você. E você sabe muito bem quais são os estímulos que tiram a sua energia, que prejudicam o seu cérebro, que fazem com que simplesmente você não consiga agir de uma forma natural. As pessoas que tiram também a sua energia, os canais de notícia que tiram a sua energia, as redes sociais que tiram a sua energia. Saia de tudo isso. Saia do mundo. Você precisará parar de estimular o seu cérebro com as mesmas coisas de sempre, porque se você sempre fizer isso, sempre você vai ter também as mesmas respostas que você sempre teve. O cérebro é uma grande máquina de repetição de padrões. Quando você recebe um estímulo e você ensinou o seu cérebro que a resposta desse estímulo é aquela, ele vai repetir sempre a resposta do mesmo estímulo. O que a gente precisa é mudar o estímulo, trazer para a gente mesmo um momento de que, de fato, nós estamos em um período diferente. São 6 meses para mim, 6 meses fora do mundo. Você precisa entrar num processo investigativo, muito mais seu, como no comercial que eu te mostrei. É exatamente o que você faz na escuridão que te faz brilhar nos holofotes. Está claro o requisito? Ele é simplesmente essencial. Saia do mundo. Então
Então vamos agora para as 4 etapas. São 4 passos que você precisa passar. A primeira delas é o explorador. O explorador é uma pessoa que ainda está explorando o mundo, explorando a si mesmo, não tem muita clareza do próprio talento, do seu propósito, da sua forma de gerar valor. Em geral, o explorador, como o próprio nome diz, ainda está explorando possibilidades, avaliando tudo aquilo que está ao redor, tudo parece interessante, ele realmente quer identificar qual é o talento para que ele de fato possa apostar nesse talento, mas por conta dessa falta de clareza, ele tem muita dificuldade de dizer não, afinal, ele acaba meio que se iludindo com as inúmeras oportunidades. Tudo parece interessante, tudo parece ok, tudo parece algo que ele precisa fazer, porque se não fizer, ele vai perder algo por não fazer. Quando você acha o seu talento, você sai desse jogo, simplesmente você sabe, aquilo não tem a ver comigo e simplesmente não te incomoda dizer não. É algo muito mais natural, inclusive o não se torna mais frequente que o sim. Então, como essa é a nossa primeira etapa, o explorador, como muitas pessoas estão nesse momento, eu quero dar muito mais ênfase para que a gente possa avançar e vencer esta etapa em primeiro lugar. Então, este passo do desafio eu vou colocar um pouco mais de ênfase para que a gente tenha muito mais de clareza neste momento de escuridão. O que você deve buscar nessa fase do explorador? Basicamente, a resposta é: você deve buscar o seu ponto de confluência. E o que é então o seu ponto de confluência? Basicamente, ele é a junção de 6 componentes. São inclusive os 6 componentes da confluência que eu quero que você realmente anote. Basicamente, você vai buscar os elementos todos na sua vida. As pistas estão na sua vida, não estão em livros, não estão na internet, estão na sua vida. A primeira pista que você vai buscar é o tempo. Você vai fazer uma lista exaustiva. Você vai pegar um papel e começar a anotar nessa lista todas as coisas que você faz por horas e você simplesmente não vê o tempo passar. É leve para você. Aquele tempo passa com muita leveza. E não se preocupe que no meio da lista você vai ter um monte de coisas. Hobbies, jogos, pessoas, tá tudo bem. Eu sei que você vai ter dúvidas, mas simplesmente não pare. Não fique perguntando. Escreva. Tá na dúvida? Coloca aquele item dentro da sua lista e siga. Simplesmente vá abastecendo essa lista até o limite máximo que você conseguir. A segunda lista que você vai fazer é a mesma coisa. É uma outra folha e você vai escrever prazer. A segunda pista é, portanto, o prazer. Você vai fazer uma lista com tudo aquilo que você se sente bem fazendo, aquilo que você curte, a energia é boa, você sente de fato prazer em fazer aquela situação. Pode inclusive ter algo que está na lista anterior e simplesmente não tem problema, apenas vá colocando também. Essa é a nossa segunda pista. A terceira pista está nos outros. É também uma lista que você vai fazer em uma nova folha, só que nessa lista você vai simplesmente listar tudo aquilo que os outros sempre recorrem a você para que você possa ajudar ou até fazer em nome deles. Ou seja, tudo aquilo que as outras pessoas percebem que você pode fazer com mais leveza do que elas mesmas, com mais facilidade do que elas mesmas, então elas te pedem. Essa é a nossa terceira lista. A quarta pista está na observação. Eu quero que você observe tudo aquilo que você tem muita facilidade para fazer e que você nota que as outras pessoas sofrem demais, a ponto de você simplesmente nem entender como é que as pessoas demoram tanto para fazer isso. Não é possível, eu já fiz, é tão simples. Como que elas são tão ruins assim para fazer algo tão simples? É exatamente o que você vai colocar nessa sua quarta lista. É a pista de que simplesmente você faz com muito mais leveza algo que para os outros não é bem assim. A quinta pista está na dificuldade. Eu quero que você faça mais uma lista, só que dessa vez é uma lista das coisas que você simplesmente faz, mas você não sabe sequer explicar para outras pessoas como é que você faz aquilo, afinal é natural para você. Então dificuldade é no sentido da sua própria dificuldade de explicar como é que você faz aquilo. Simplesmente você foi lá e fez. Não há explicação. Eu simplesmente, eu liguei o computador e eu fiz. Eu simplesmente fui fazer algo e aquilo saiu. Eu não sei explicar. Eu preciso parar e pensar e ainda assim não vem uma lógica, não vem algo concreto, porque é natural para você. Essa é a quinta lista. A sexta e uma das mais importantes está no significado. Eu quero agora que você faça mais uma lista, ou seja, mais uma folha com todas as atividades que você faz e que quando você faz, você se sente vivo. Aquilo possui significado, permitem que você tenha significância de estar fazendo aquilo. Não é simplesmente uma tarefa que você faz e você executa, mas de certa maneira você tem uma certa atração pela atividade. Aquilo realmente tem significado para você. E agora
você vai ter uma quantidade enorme de informações e de tarefas e de listas. Você tem aí 6 listas, as suas listas de confluência. E eu sei que vai demorar um certo tempo para você fazer, mas se permita este tempo. É um investimento, então vale a pena você investir em você mesmo e preencher, separar um tempo a cada dia de repente para você ir fazendo ali uma lista por vez. Essa inclusive é uma dica. Eu sugiro não misturar os assuntos. Quando você estiver pensando em uma lista, não tente fazer a outra junto. Pense em uma lista por vez e depois vá para outra. Mas deixe a sua mente livre para um item por vez, uma lista por vez. E somente depois de você acabar todas as listas, aí que você vai começar a tentar tirar alguma conclusão. Porque eu sei que é natural que você vai estar lá no meio da lista 1, já tentando falar, este é o meu talento, eu já achei. Não tente chegar em conclusões antes. Faça todas as listas e se permita um dia no final de tudo isso, simplesmente para você observar as suas listas. E aí você entra ali no estado de relaxamento, pegue um momento tranquilo, vá para um lugar que não tem outras pessoas e se permita ali no mínimo 1 hora para que você possa refletir, avaliar, analisar e principalmente deixar o seu cérebro livre para pensar a respeito, olhando aquelas informações. E eu sei que pode ser que a resposta não venha de imediato, mas o que você está fazendo é abastecendo o seu cérebro. É como se você estivesse ali plantando. E naturalmente quando você planta, muitas vezes a resposta demora um pouco para germinar, pode demorar, mas vai germinar. Simplesmente permita que o seu cérebro chegue às conclusões e vá abastecendo com a informação correta. Se você não planta a coisa certa, é impossível de você colher aquilo que você realmente deseja. Se permita plantar, abasteça o cérebro com a informação correta. E essa é, portanto, a nossa primeira etapa. Quando você se permitir fazer essa sequência de listas e permitir que o seu cérebro comece a trazer a resposta, às vezes demora um pouco, mas você de fato vai ter um momento em que você vai ter a resposta vindo para você. Você vai olhar e falar, eu achei o meu ponto de confluência. Às vezes, mais uma vez, não é imediato, não é instantâneo, mas ainda assim vale a pena. Neste momento em que você fala, eu achei algo que realmente é algo que conecta comigo, que tem todos esses 6 elementos, você tem algo que de fato vale a pena você partir para a próxima etapa, porque ainda assim na próxima etapa você vai evoluir a ideia, você vai avançar, mas este é o momento em que você vence de fato a etapa de número 1, a etapa do explorador. Agora eu vou passar um pouco mais rápido sobre as próximas etapas, porque depois do nível de explorador, você vai para a etapa do idealizador. E agora, depois dessa fase de explorador, você entra em novas fases, em que você já saiu do campo das ideias, saiu de dentro da sua mente e começa a se colocar em movimento. Você começa a tentar, em primeiro lugar, achar a ideia certa para conectar com este seu talento, depois criar algo mais concreto, depois você vai realmente permitir que outras pessoas tenham acesso a isso. Então agora eu quero passar por cada uma destas etapas e aí você já começa a sair da escuridão. Vamos passar juntos por cada uma dessas etapas. E depois de passar pela etapa de explorador, chega na hora de você começar a conectar aquilo que é o seu talento com uma ideia. Você começa a pensar em possibilidades, as coisas começam a de fato ficar mais claras e é hora de você começar a trilhar um caminho na direção de construir uma ideia que se conecte com o seu talento. Ou seja, você vai tirar o talento de você e conectar com uma ideia, que pode ser um projeto, pode ser um negócio, pode ser um livro, pode ser o que for, mas é exatamente neste momento em que as coisas começam a ficar mais claras e você vai nessa direção, na direção de idealizar aquilo que é o seu novo projeto, o seu novo momento de vida. E aí depois de você já ter a ideia, chega a hora de você começar a criar, colocar a mochila nas costas e entrar em movimento. Nessa fase do criador, a dúvida já é mais relacionada ao processo de criação, a como colocar na prática, a entrar de fato em movimento, já carregando, já criando. É a fase de planejamento, é a fase de construção, é a fase de conexão com novas ideias. E esse é o momento em que você realmente precisa ter mais clareza de como você valida a sua ideia, porque a ideia já foi criada, você já tem a conexão com o seu talento e esse é o momento de fazer um processo de validação, planejamento e implementação para uma fase já diferente, uma fase de transformação de outras pessoas. E aí, você acha que acabou?
Não, na verdade essa é simplesmente a melhor hora. É quando você chega no ponto de se tornar um alquimista. E não é alquimista em relação a materiais preciosos, é um alquimista em relação a transformar outras pessoas por onde você passa. É, portanto, quando o seu talento toca outras pessoas. Isso pode acontecer através de um projeto, como no caso do Brain Power. Pode ser um e-book, pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser uma nova empresa. O importante é você fazer com que você chegue para outras pessoas, ou seja, que o seu talento chegue para outras pessoas. Esse é o momento em que você chega num estágio em que você olha para trás e todo aquele esforço que você teve simplesmente se justifica. As coisas fazem sentido e você olha para trás com orgulho e satisfação, exatamente como aconteceu com a Gabi Malini, que fez exatamente essa jornada. De uma rotina muito difícil, uma rotina que me desgastava muito fisicamente, me desgastava muito emocionalmente. Eu sentia que fisicamente o meu corpo já manifestava alguns sintomas, eu sentia dores nas costas, eu sentia cólicas muito fortes e emocionalmente eu sentia um vazio muito grande. É como se eu vivesse uma vida sem um propósito. Eu estabelecia metas para que eu pudesse cumprir, mas eu não conseguia sair. Era como se existisse alguma coisa que eu não conseguisse identificar o que era. Eu vejo que hoje o propósito da minha clínica mudou completamente. Hoje eu estou muito mais focada em contribuir com as pessoas, em atuar no resultado daquelas pessoas, naquela busca das pessoas, dos meus clientes, do que me favorecer daquele cliente. O ter, ele vem mais natural e eu vejo um crescimento espetacular hoje do meu espaço. Nós aumentamos a nossa equipe, nós temos um faturamento hoje mensal maior do que o anterior, de quase 30%. O meu relacionamento interpessoal, ele é completamente diferente. Hoje eu chego revigorada, eu saio revigorada do meu trabalho e isso é o que realmente faz a grande diferença, é isso que te preenche mesmo. E é isso aí, quando você gera valor, você cresce, seu faturamento cresce, você se sente mais feliz, mais satisfeito e isso inclusive pode ser muito rápido. Foi em pouco tempo que ela sentiu o resultado, a mudança e as coisas começaram a acontecer em paralelo. Muitas vezes a gente não precisa nem mudar o nosso ponto de atuação. Tem gente que fala, poxa, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que mudar a minha área de atuação, eu tenho que achar um novo negócio, eu tenho que mudar de país, porque aí sim eu serei feliz. Veja só o que a Fabi fala. Quando eu comecei a fazer o curso, olha, honestamente, eu tava assim meio que perdida na minha profissão. Sendo nutricionista, eu tava com uma vontade de mudar, até mesmo fazer outra faculdade, eu tava desanimada, eu tava, assim, sabe, super perdida, sem rumo. Esse curso, ele me trouxe soluções que eu nem mesmo podia imaginar. E eu mudei tanto, que hoje eu retomei a minha profissão. Eu não quero mais fazer outra coisa da vida senão nutrição. Eu voltei a gostar de nutrição. Eu voltei a ser aquela profissional apaixonada pelo que eu queria. Sabe por quê? Porque eu percebi que eu não estava gerando valor. E quando a gente não gera valor para o mundo não te retribui. Então esse curso, ele mudou, ele transformou a minha vida, não somente como profissional, como pessoa, sabe, os meus amigos aqui em casa, família, estão falando que eu tô mais alegre, que eu tô mais bonita, os pacientes estão percebendo a diferença. Isso tudo que eu te falei é exatamente a estrutura deste desafio. É você chegar no seu ponto de confluência, especialmente neste primeiro momento. São estas as 4 etapas: explorador, idealizador, criador e depois alquimista, focando obviamente no ponto de exploração para que você faça essa viagem interna e ache o seu ponto de confluência com aqueles 6 componentes que eu te passei. É exatamente esse o ponto central e por mais que eu esteja absolutamente confiante que isso vai te dar o caminho, vai te dar a direção certa, eu também tenho certeza que não vai ser fácil de você fazer isso sozinho. Se nem para Pelé seria fácil, imagine pra gente. Se o Pelé não estivesse competindo com outros jogadores, ele simplesmente acharia normal e besta o que ele faria sozinho na casa dele com uma bola de futebol. Se Ayrton Senna não estivesse competindo na pista contra outras pessoas, ele também acharia normal o que ele sabia fazer com o carro. Essa é uma busca interna, 100% interna, mas ao mesmo tempo, o talento é algo que nós vemos com muito mais facilidade nos outros. Quando nós vemos os outros, nós sabemos exatamente que aquilo é um talento, mas em nós mesmos
é muito difícil ver. A gente precisa estar no ambiente certo, porque o errado pode destruir talentos. A escola clássica, por exemplo, pode destruir milhares de talentos por segundo. Por isso que é essencial que você se preocupe com alguns componentes que são críticos. Primeiro é o ambiente. Você precisa de um ambiente propício para que o seu talento destoe. Num contexto comum, só focado no resultado de curto prazo, você não vai chegar nas profundidades do seu talento. O outro elemento é pessoas. Você precisa estar perto de outras pessoas que enxerguem o seu talento, ou seja, estar na comunidade certa. Isso é essencial. Se você está num lugar tóxico, cheio de pessoas que simplesmente não contribuem, não querem fazer nada, simplesmente executar de uma forma mais rápida possível para ir embora, então você não chega a lugar nenhum. Muito se fala por aí de mindset, mas é exatamente isso. Você precisa estar no meio de pessoas certas com o mindset correto. O terceiro componente é treino. Você precisa fazer atividades que te permitam potencializar o seu talento dia após dia. Nem mesmo a pessoa mais talentosa do mundo consegue fazer o que ela faz sem treinar, sem evoluir. Na verdade, treino correto é o pré-requisito para o talento se materializar. O talento ele não vem pronto, o talento ele tem que ser lapidado, tem que ser treinado. O outro componente é cérebro. Você precisa saber como colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor, romper os padrões prejudiciais como preguiça, procrastinação, falta de foco, o estresse, ansiedade e entender efetivamente quais são os seus padrões ocultos, ou seja, você precisa de um cérebro trabalhando a seu favor e não contra você. O outro componente é orientação. Você precisa de orientação diferente a cada etapa da sua jornada, com passos diferentes, mindsets diferentes. O jogo é diferente ao longo do processo de evolução, ou você acha que Cristiano Ronaldo treina da mesma forma que eu treinaria futebol? Cada um tem um nível, cada um está numa etapa. O treino diferente é necessário para que você possa evoluir, mesmo que o talento seja exatamente na mesma esfera. É o seu momento, é o seu talento, é a sua etapa da sua jornada. Não é simplesmente você repetir todos os dias as mesmas coisas, os mesmos estímulos para o seu cérebro, que simplesmente você vai evoluir por conta disso. Obviamente, isso não vai acontecer. Esses componentes são essenciais. É isso que eu chamo de o contexto correto. Essa é a jornada para você lapidar o seu talento e você consegue ver essa jornada em qualquer pessoa que viva de fato seu talento. Elas estão sempre no ambiente certo, com as pessoas certas, treinando da forma correta, treinando e ajustando o cérebro delas com orientação. É sempre isso e é exatamente isso que você precisa para que de fato você consiga treinar, lapidar e emanar o seu talento. Você obviamente pode tentar fazer isso tudo sozinho. Agora, imagine só se você pudesse fazer parte de uma incubadora de talentos. Pois é, essa é exatamente a chance de você ter acesso a tudo isso que você vai ter neste exato momento. Se você aproveitar a chance de fazer parte do Movers, o 1% que move o mundo, você vai ter exatamente todos esses estímulos para que você possa fazer exatamente o mesmo desafio, mas agora com a orientação correta, com os treinos corretos, com os estímulos corretos e recebendo tudo aquilo que você realmente precisa para criar e magnificar aquilo que é o seu talento. Desde o momento de identificação até o momento de repente, transformar este talento em um projeto, em algo que pode realmente impactar muitas outras pessoas. E seguramente você já entendeu o benefício de ser um mover, de ser uma pessoa que vive alinhada ao seu próprio talento, ter todas as ferramentas para encontrar e lapidar o seu talento dia após dia, para poder até de repente, como eu disse, criar um projeto que seja alinhado ao seu talento, se isso for do seu desejo, e então, através disso tudo, gerar valor para o mundo, mover o mundo, ser o 1% que move o mundo. Mas ao mesmo tempo, eu sei que muita gente quer entender na prática como é que vai ser dentro desse programa, como é que vai ser este processo. E é de fato uma jornada fascinante para que você receba simplesmente todos os estímulos que você precisa da forma correta. Basicamente, isso tudo é um grande jogo em que você vai evoluindo em níveis. O Movers é, portanto, um jogo. É o seu jogo, é o jogo do seu cérebro, o jogo da vida. Cada nível que você está, você recebe os materiais, estímulos e informações importantes e correspondentes ao seu momento, para cada etapa desta jornada. Seja você explorador, seja você idealizador, seja você criador, seja você alquimista. Em cada um dos 4 níveis, você recebe exatamente aquilo que você precisa. No explorador, eu sei que são pessoas que ainda estão explorando possibilidades. São pessoas que precisam de clareza. André, onde está o meu talento? Como eu posso identificar? Então, essas pessoas terão mentorias para encontrar o seu propósito, encontrar o seu talento, como lapidar isso, como de fato ter clareza
clareza de que este é realmente o seu talento para que possa ser emanado. O idealizador já é um outro momento. É uma pessoa que achou o seu talento e está indo agora atrás de uma ideia para implementar este talento, levar o talento para o mundo, ou seja, é uma ideia que conecta o talento com o mundo. Essa ideia pode ser uma ideia de um projeto, pode ser simplesmente uma forma de você levar o seu conhecimento, pode ser um podcast, pode ser um livro, pode ser uma empresa, pode ser inúmeras formas. Hoje em dia não existe mais nenhuma forma de barreira entre você e o mundo. O que a gente precisa é clareza e uma ideia de como levar o nosso talento para o mundo. Essa é, portanto, a etapa do idealizador. E quem vence essa etapa vai para a etapa do criador. O criador é aquele que encontrou a ideia. Ele já está agora com a mão na massa. Ele está implementando, ele está criando e o que ele precisa é de clareza e formas de implementação. Como criar essa ideia, como implementar, como validar essa ideia, como colocar a mercado, como realmente fazer isso virar algo concreto. Essa é a etapa do criador, está obviamente criando este projeto. O alquimista é a etapa final. É a pessoa que já chegou num ponto de criar algo e ela quer agora transformar as pessoas ao longo do caminho. Esse processo que ela criou, ela de fato agora quer que outras pessoas tenham acesso e expandir este momento, expandir o seu talento para que outras pessoas possam ser transformadas. É o alquimista não no sentido de matéria-prima, não no sentido de materiais preciosos, e sim no sentido de transformar, mas transformar pessoas. E esse é o momento de uma pessoa que precisa de clareza de como escalar o seu projeto. E eu sei que talvez você já tenha a ideia de qual é o seu projeto, talvez você já esteja com um projeto criado, talvez você já esteja impactando mais pessoas e tá tudo bem, cada um vai entrar direto no nível correto. Você não precisa passar por todas as etapas se você já está numa etapa adiantada. Você vai direto para o seu nível, a ideia é que você realmente receba o material correto para o seu nível correto. E no momento em que você está, por exemplo, no idealizador, que é o nível 2, você tem acesso a todos os materiais do idealizador, mas também do nível anterior, para que realmente você consiga entender e muitas vezes reconectar, revisar aquele material, se isso for importante para você. Ou seja, é exatamente como num grande jogo mesmo. Você vai destravando níveis e conquistando pontos a cada avanço que você faz. E a cada nível que você vai avançando, você vai tendo mentorias expressas comigo para cada assunto que for relevante para aquele nível. Essas mentorias, elas não estão simplesmente lá prontas, jogadas. Não é um curso, é um programa de aceleração. Por isso a gente vai preenchendo juntos. Eu vou identificando quais são as necessidades e vou criando mais mentorias, mais aulas, mais direcional, mais material todos os meses. E eu quero falar um pouco mais em detalhes sobre o Movers, mas antes é importante que você entenda o que é uma mentoria expressa. Basicamente, ela é diferente de uma aula, porque numa aula você tem lá um vídeo com todo o conteúdo e pronto, você simplesmente senta e assiste passivamente e pronto. Para ficar claro, pense como é que seria uma mentoria presencial comigo. Simplesmente eu sentaria na sua frente e a gente pegaria um ponto seu a desenvolver, como por exemplo, André, eu quero, saber como identificar os meus talentos, ou ainda como eu posso identificar oportunidades e transformar essa oportunidade em um projeto. E aí, simplesmente, eu começaria a te orientar. A gente vai montar, desenhar, escrever. Eu vou escrever junto com você ali, naquele momento, o que você precisa para aquele seu ponto. Agora, uma mentoria presencial, obviamente, tem um valor muito superior. Para que você tenha uma ideia, a mentoria que eu tenho hoje em grupo tem um valor de R$25 mil no semestre e ela está efetivamente lotada neste momento. A gente se encontra quinzenalmente e simplesmente não há mais vaga no momento. Agora, a mentoria individual, ela já tem um valor de R$40 mil no semestre e igualmente não está disponível. O que a gente fez no Movers é exatamente trazer todas as vantagens de ter uma mentoria comigo, mas a um custo muito mais vantajoso e muito mais acessível, porque simplesmente você pode entrar na mentoria, aquela que você realmente precisa para o seu nível, e já ver as orientações prontas para aqueles principais assuntos que você precisa. É como se de fato você falasse para mim, André, eu quero ajuda para identificar o meu talento, e eu fosse desenhando junto com você o plano de ação de uma forma prática, para que você saia dali com clareza daquilo que você deve fazer. E como eu já tive dezenas de milhares de alunos, eu sei as principais perguntas, eu sei como orientar, então eu gravei uma mentoria para cada um dos pontos que você realmente vai precisar naquele seu nível, e você pode simplesmente entrar na mentoria que é gravada e ir fazendo conforme eu for te orientando na mentoria expressa, inclusive eu sugiro a próxima mentoria, e assim você tem uma jornada de fato prática, de implementação concreta e aprendendo exatamente algo que você precisa implementar para ter o próximo passo resolvido. Uma vez que você identifica, por exemplo,
qual é o seu talento, eu te sugiro o próximo passo e a gente vai assim evoluindo. Na etapa explorador, por exemplo, eu vou ajudar com mentorias relacionadas a encontrar o seu propósito de vida, o que é gerar valor, como identificar os seus talentos, como reiniciar a sua vida de uma outra forma, como resetar, basicamente criar um novo plano de ação, como buscar pistas sobre aquilo que é o seu chamado, dentre inúmeras outras. Isso no explorador. No idealizador, eu vou trazer mentorias de formas diferentes, algo que realmente são conectadas ao processo de criar a sua ideia, ou seja, vou trazer mentorias para que de fato você consiga trazer o seu propósito, trazer o seu talento para um projeto. Eu vou falar de assuntos como, por exemplo, como buscar ideias, aonde estão as oportunidades, como antecipar tendências, dentre inúmeras outras. Na etapa de criador, obviamente os assuntos já são outros, em uma outra vertente, muito mais práticos no sentido de como você pode de fato criar aquele seu projeto, criar aquela sua empresa, criar aquela sua forma de emanar o seu talento. Como, por exemplo, como achar o seu público, como testar uma ideia sem investir muito, como lançar o seu projeto, dentre inúmeros outros. E aí a gente vai para a última etapa, que é o alquimista, e lá a gente vai focar em tudo que você precisa para transformar as outras pessoas, porque a gente sabe que não basta simplesmente ter uma empresa, ter um projeto, que a gente transforma as pessoas. Então, a gente vai falar sobre como vender mais, vai falar sobre persuasão, como alavancar, como efetivamente gerar um mecanismo de transformação, ou seja, já coisas mais relacionadas ao crescimento do seu projeto, e obviamente isso tudo é a parte mais técnica, mas eu também vou trazer elementos que são essenciais para que você possa entender o que está te travando. Eu entendo sobre o cérebro, eu quebro padrões cerebrais das pessoas e eu ensino a criar novos padrões. Então a gente vai ter também todos os componentes para que você possa realmente viver o seu talento de uma forma intensa, sem nenhum tipo de barreira que exista no meio desse caminho, simplesmente porque a parte técnica ficou absolutamente clara e a parte que é mais comportamental ficou simplesmente dominada, controlada, você tendo controle do seu cérebro. Ou seja, é a junção de tudo aquilo que você precisa para realmente se jogar no mundo que ele aguenta, como eu sempre digo. E aí fica a pergunta, André, eu vou entrar no Movers, quanto tempo eu preciso ficar em cada etapa? E não há uma regra. O Movers é simplesmente uma anuidade. Você fica enquanto você realmente sente que você está recebendo aquilo que você precisa para incubar o seu talento, para lapidar aquilo que realmente é você e crescer. As mentorias expressas, elas não estão todas lá, porque inclusive essa não é a ideia. E a beleza dessa jornada que você vai entrar é exatamente isso, é um grande jogo. Então você vai destravando as etapas seguintes e a gente vai poder inclusive criar as próximas etapas. Como eu disse, as mentorias expressas, elas não estão todas lá, porque não existe todas, o assunto ele não se esgota, e eu sei que algumas pessoas de repente têm uma necessidade que vai ser proposta na comunidade. Então se um assunto for pedido na comunidade e for relevante, eu vou cobrindo com novas mentorias expressas, assim a gente consegue evoluir em conjunto. Este é um grande jogo, e eu quero que efetivamente a gente possa jogar, entrar numa jornada que seja prazerosa, instigante e que de fato te conecte com você mesmo, quebrando as barreiras que de fato você tem, barreiras comportamentais, e trazendo clareza técnica, porque aí dentro desse composto como um todo, você vai estar no ambiente certo, com todos os estímulos corretos, simplesmente com todos os componentes que você precisa para efetivamente ter o seu talento incubado e levar aquilo que é a sua essência para mais pessoas no mundo. E será que acaba? A resposta é não. A gente vai se encontrar todos os meses ao vivo no Zoom, toda a primeira terça-feira do mês a gente se encontra e lá eu trago um tema para a gente poder continuar crescendo junto e mais do que isso, a gente vai poder se encontrar, se ver, bater um papo. Então a ideia é que a gente esteja sempre alinhado e unidos nesta missão, a missão de gerar valor e de viver o nosso talento. Essa é a minha missão. Crescer, expandir, lapidar o meu talento. E como você também está nessa missão, eu quero que a gente possa trocar, eu quero te ajudar, mas eu quero também que você me ajude e é exatamente esse processo que faz com que a gente consiga crescer em comunidade, como de fato eu acredito que deve ser. Tudo isso é direcionado para que você tenha o melhor conhecimento de você, para que você possa dominar as habilidades que são importantes, conhecer as técnicas e os métodos para você poder identificar e transformar os conhecimentos, os talentos em última instância, potencializar você em um projeto que muda vidas. Mas a gente não para por aí no jogo. Como eu disse, tudo é gamificado, ou seja, se torna ainda mais fascinante interagir, fazer as coisas, assistir às aulas, compartilhar, porque não somente a cada nível que você avança, você pode ir destravando ainda mais aulas, mas basta você avançar e engajar na comunidade, que mais adiante a gente vai ter ainda algumas surpresas. A gente vai ter uma série de aulas bônus que você pode ir destravando para você, mas são bônus que você precisa conquistar.
eles não fazem parte do Movers, são bônus por merecimento. Ou seja, é de fato um grande jogo, é uma jornada, é um programa de aceleração pessoal, mas em forma de um grande jogo, e é o jogo da sua vida, tanto que nós chamamos o Movers de Movers, o jogo do cérebro, o jogo da vida. Ou seja, é uma forma de o seu cérebro te recompensar por o seu envolvimento. É uma forma de você realmente se conectar com aquilo que faz sentido e você incentivar o seu cérebro e vice-versa, criando uma dinâmica que seja instigante para que você possa crescer e ainda assim contribuir com outras pessoas para que todos cresçam em conjunto nessa nossa comunidade, inclusive porque a comunidade ela é essencial. A ideia é que a gente esteja entre as pessoas certas, que estão na mesma busca, querendo o mesmo objetivo, e assim nós podemos ter uma troca de qualidade. E essa que é a real beleza dessa jornada. Quanto mais você interage, mais você vai aprender, mais você vai contribuir com outras pessoas e mais a gente cresce em conjunto e vai além, mais pontos você ganha. Só que no nosso caso, a nossa unidade de medida são os nêurons. Nêurons são os pontos que você terá, só que quanto mais você interage, isso vai gerando uma conta para você de nêurons que vai, de fato, liberando mais material para você. E assim a gente vai crescendo e evoluindo em conjunto. Quanto mais valor nós geramos, mais valor nós recebemos. A nossa missão é, de fato, gerar mais valor, lapidar os nossos talentos e assim, como consequência final, mover o mundo. Show, né? Será que acaba aí? E a resposta ainda é não. Além disso, ao entrar hoje, você vai ter acesso a um bônus excepcional. É um curso extra que você simplesmente vai ganhar um curso adicional como um bônus por correr e aproveitar essa oferta que eu vou te fazer ainda hoje. Para que realmente fique claro, esse é um curso inteiro nosso sendo adicionado como um bônus para você. Nós temos uma oficina chamada Oficina Vivendo Seu Propósito. Nela eu trago basicamente 5 métodos diferentes para você identificar o seu propósito de vida. São 16 aulas que eu vou te orientar na busca pelo seu propósito, com todos os conceitos que você precisa, todos os estudos práticos para você entender e escrever o seu propósito e, mais do que isso, até validar o seu propósito, para que você tenha segurança que ele é de fato o seu propósito de vida mesmo. Esse curso que você ganha de bônus, ele é oferecido à parte. Se você quiser agora, você pode ir lá no site do Brain Power e comprar ele por exatamente R$ 597 à vista. Agora, quanto será que vale tudo isso? Se somente a mentoria em grupo custa R$ 25 mil o semestre, com esse curso de 597, quanto será que custaria o Movers, que tem um ano com toda a orientação, mentorias expressas, encontros mensais, comunidade, técnicas para você achar, lapidar, expandir o seu talento de acordo com o seu nível e criar uma forma de você realmente empacotar esse seu talento. E eu sempre digo que para você estimar o valor de alguma coisa é, de fato, você estimar o valor de viver a vida beneficiada por aquilo. Então eu te pergunto, quanto valeria o valor de viver uma vida alinhada ao seu talento, levando o seu talento para o mundo? Considere primeiro quanto custa uma vida sem isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso. Quanto custa uma vida que você fica se esforçando e não sai do lugar? Parece que você está ali nadando contra a correnteza. O custo é literalmente enorme e eu imagino que você consegue estimar, mas tem um custo que nós não temos como colocar em números. Quanto custa você não ter a vida que você merece? Quanto custa deixar de ajudar as pessoas que o seu talento poderia ajudar? Quanto você perde e, mais do que isso, quanto o mundo perde? Quanto fica inferior à sua vida? Viver é isso, é achar o nosso talento e expandir, levar isso para o mundo. Até a liberdade financeira é consequência disso. É quando você passa a sentir significado e significância, encontra o seu talento e leva este seu talento para o mundo. Essa, inclusive, é a minha missão: fazer mais pessoas viverem uma vida alinhada aos seus próprios talentos. Por isso, nós estamos aqui fazendo uma condição imperdível. O Movers foi lançado em 2019 e ele tem o valor de R$ 997 ao ano. Porém, neste evento, você vai ter uma condição realmente imperdível e diferenciada. Se você entrar hoje, o valor é de R$ 497 ao ano. Lembrando que isso é uma anuidade, mas isso equivale a exatos R$ 1,36 por dia para você ter o caminho, para você identificar, lapidar e viver uma vida alinhada ao seu talento. Eu sei que essa é uma condição absolutamente impensável para tudo aquilo que ela oferece, para as mentorias, para as pessoas certas, as técnicas, conteúdos, encontros, uma jornada que vai ser de fato um grande jogo, trazendo todos os estímulos no momento certo para que realmente você consiga crescer e expandir o seu
seu talento. Mas eu fiz isso de uma forma absolutamente acessível mesmo, porque isso é algo que o mundo precisa, isso é algo que de fato as pessoas realmente precisam para que elas possam se jogar no mundo, como eu sempre digo. É onde eu quero me conectar com as pessoas certas, eu quero ter essas pessoas certas junto comigo, eu quero estar perto de quem está de fato buscando o seu próprio talento, e essa é uma jornada que traz as pessoas mais fascinantes. E eu espero de coração que você seja uma delas. E você vai estar entrando cedo, com as mentorias ainda sendo desenvolvidas, o que é uma enorme vantagem, porque você pode simplesmente pedir na comunidade o que for importante para o seu momento, e se isso for ajudar mais participantes, essa vai ser uma mentoria que vai ser gravada. Ou seja, você pode fazer agora a sua inscrição, pagando a sua anuidade ao clicar no botão aqui abaixo e optar por 12 parcelas de R$ 48,42 ou R$ 497 à vista. Como é uma anuidade, ela vai se renovando automaticamente até você decidir que o ano seguinte você já não precisa mais, porque você já achou o seu talento e você já está vivendo o seu talento, já criou o seu projeto, já tem uma vida de geração de valor, e aí é só dizer que você já atingiu o seu objetivo e quer sair e está tudo bem. Na verdade, eu estarei muito feliz por ter cumprido mais uma vez a minha missão. Mas isso tudo ainda melhora. Você tem direito a 7 dias de garantia, ou seja, por 7 dias você pode entrar, olhar por dentro, avaliar, e se você sentir que não é para você, é simplesmente pedir o reembolso. São 7 dias sem risco para você. Como é que funciona então? Primeiro, você faz agora o seu investimento, quanto antes, inclusive, para não perder uma das vagas do Movers. É só clicar no botão aqui abaixo e dentro do prazo de 7 dias, se você sentir que esse programa de aceleração não é para você, basta você mandar um e-mail pedindo seu reembolso e a gente devolve seu dinheiro centavo a centavo e ainda continuamos amigos sem problema nenhum. Eu não estou atrás somente de dinheiro, eu quero de fato ajudar a construir a sua história. Quando você se inscreve, você recebe um link com login e senha. Basta você responder a esse e-mail dizendo eu quero cancelar e pronto, isso vai acontecer. A gente vai te mandar um link para você mesmo cancelar sem nenhum tipo de encheção de saco. É simplesmente para que você tenha a liberdade de ficar se fizer sentido para você. Por isso que eu te pergunto, você faz o seu investimento e o que é o pior cenário de todos? O pior cenário é você mandar um e-mail pedindo seu reembolso e tudo volta a ser como antes e você tem o seu dinheiro integralmente devolvido. Ou seja, por 7 dias você tem acesso a um conteúdo transformador arquitetado para o seu nível atual e conforme você vai evoluindo, você vai recebendo mais conteúdo exato e preciso para você. Por que eu falo da garantia? Porque eu sei que ela é importante para que você possa entrar sem nenhum tipo de preocupação. Assim você entra, vê por dentro, sente, tem toda a experiência sem nenhuma preocupação e você consegue assim se concentrar em aprender. Este é o meu objetivo. Quando a gente entra preocupado, a gente esquece de aprender e eu quero que de fato você entre tranquilo, ou seja, você tem automaticamente um risco zero, nulo de um lado e um potencial incrível do outro lado. Dessa forma, simplesmente a gente fez para que não ficasse nenhuma outra decisão lógica. Algo que de fato pode fazer sentido para o seu momento e que se você está aqui até este momento, você sabe que realmente isso é para você. Ou você entra e fica muito satisfeito com esse mundo novo que você vai ter acesso, o mundo Movers, ou você entra, percebe que não é para você e pronto, pede o cancelamento. Ainda assim você ganha por seguramente ter aprendido algo nesses dias que vai te ajudar a desenhar a vida alinhada ao seu talento. Em qualquer cenário você está ganhando, o único cenário em que você perde é o de não se inscrever e passar a vida inteira sem jamais ter tido uma reflexão sobre o seu talento, sobre o seu propósito, sobre as suas formas de gerar valor para o mundo, e assim você pode mais uma vez entrar tranquilo, seguro, com o único foco que é importante, que é em aprender. E caso você tenha alguma dúvida ou qualquer tipo de informação que você precise sobre esse treinamento, na próxima página, ao clicar aqui no botão, vai abrir um chat que você pode nos chamar, ou se preferir, você pode mandar um WhatsApp neste telefone que está aparecendo aqui. Esse link vai ficar aqui abaixo também para que você possa ter acesso a gente e a nossa equipe. A gente vai estar aqui de prontidão para poder te responder tudo aquilo que você precisa, o quanto antes, inclusive, para que você não fique por fora dessa oportunidade, simplesmente porque você não teve a chance de conversar com a gente. Então, essa é a hora de você garantir a sua vaga, garantir a sua inscrição. A gente, de fato, quer estar junto com as pessoas certas. Eu quero desenvolver o meu talento, eu quero crescer, eu quero evoluir, e esse jogo de autocrescimento, de desenvolvimento, de autolapidação, de criar a pessoa que eu quero ser, é fascinante, e é mais fascinante ainda com as pessoas certas ao meu redor. Então, a partir de agora, só me resta dizer
Até logo para você. Agradecer aqui a sua presença. Foi um privilégio te encontrar aqui todos esses dias. E depois de ter falado isso, agora você tem 3 alternativas. A primeira delas é simplesmente ignorar tudo isso que a gente falou. Ignorar viver uma vida alinhada àquilo que realmente é você, mesmo que esteja oculto, alinhado ao seu talento, mas continuar desejando mudanças. E eu sei que muita gente vai fazer isso. Vai querer resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. A segunda alternativa, você tem é simplesmente fazer tudo isso sozinho. Pegar o desafio que eu te passei, sumir do mundo por 6 meses, testar o que funciona e o que não funciona, tentativa e erro, e algumas vezes de fato acertando, outras vezes errando e errando feio, mas sem ter a certeza que realmente aquele é o seu talento, porque muitas vezes aquilo de fato é claro para outra pessoa, mas para a gente não. E quando a gente está sozinho, distante do ambiente, num contexto errado, muitas vezes a gente muito mais prejudica o nosso talento do que beneficia. Agora, a terceira opção é de fato a melhor opção. É você fazer agora sua inscrição no Movers, enquanto as inscrições ainda estão abertas, garantir a sua vaga e começar a receber o conteúdo agora, para já começar a encontrar e lapidar e expandir o seu talento, criando uma vida em sintonia. Sintonia com você mesmo, com o seu talento e gerando valor. Essa é a vida. A vida, ela é feita de escolhas e essa é a hora que você tem que tomar a sua decisão de qual caminho seguir. Eu sempre digo que a vida premia a ação e pune a inação. Chegam alguns momentos em que nós temos que decidir de forma real e parar de dizer para nós mesmos: eu gostaria de ver uma vida melhor, gostaria de achar o meu talento e realmente, como eu disse, estufar o peito e se jogar no mundo, se jogar no desafio. E obviamente você pode fazer isso sozinho, demorar anos para talvez chegar no mesmo resultado ou simplesmente pular para dentro do grupo de pessoas que está já fazendo isso, pulsando isso, discutindo isso, mas você precisa parar de querer esperar a hora certa. No fim, a gente passa metade da vida dizendo que é cedo demais e a outra metade que é tarde demais. A hora é agora. Essa é a única hora certa. Inclusive, sobre a hora certa, uma vez eu vi um texto que me deixou muito reflexivo sobre entender que nada aparece pra gente fora de hora. Se você está aqui, neste exato momento, neste vídeo, então algo dentro de você sabe disso. Mas eu vou te contar esse texto que eu li. Basicamente foi, simplesmente, depois do atentado de 11 de setembro, uma das empresas que tinha ali o seu escritório em um dos andares do World Trade Center convidou os seus sócios e os empregados que por alguma razão tinham sobrevivido àquele ataque para compartilhar as suas experiências. E algumas daquelas pessoas estavam vivas pelas razões mais simples da vida. Eram pequenos detalhes como esses. O diretor de uma pequena companhia chegou tarde porque ele foi participar de uma reunião na escola do filho. Uma mulher se atrasou porque o seu despertador não alarmou a tempo. Outro funcionário havia se atrasado porque ele pegou um caminho diferente a fim de chegar mais rápido e ele acabou preso em um engarrafamento porque havia acontecido um acidente na rodovia que ele pegou. Outro funcionário simplesmente perdeu o ônibus. Uma funcionária foi atingida por cocô de pombo e precisou voltar para se trocar. Um dos sócios teve problemas ao ligar o carro e precisou chamar um mecânico. Outro funcionário teve que atender o telefone, que simplesmente acabou resultando em alguns poucos minutos de atraso antes do atentado. Uma secretária entrou em trabalho de parto. Um zelador não conseguiu um táxi. Mas a história que mais impressionou foi a de um senhor que ficou com bolha no calcanhar devido ao seu sapato novo e antes de chegar ao trabalho, ele decidiu parar em uma farmácia para comprar um curativo e por conta disso, ele está vivo hoje. Agora, quando eu fico preso no trânsito, quando eu perco um ônibus, quando eu preciso me atrasar porque eu tive que atender alguém, muitas outras coisas que de repente me desesperariam, eu penso agora primeiro, este é o lugar exato que eu devo estar. Neste exato e precioso momento. Na próxima vez que de repente a sua manhã for uma loucura, que você perder o seu ônibus, que os seus filhos demorem para se arrumar ou que você não esteja conseguindo achar as chaves do carro, não fique chateado ou frustrado. Na próxima vez que você sentir que você deveria ter tido uma vida mais alinhada ao seu talento até este momento, porque você até agora não teve, não fique frustrado. Você está exatamente no lugar que você deveria estar. Neste grande quebra-cabeça da vida. Tudo aquilo que aconteceu com você foi por um grande motivo. Se você está aqui agora, é porque essa é a hora certa. É a hora de você se jogar, é a hora de você se tornar a pessoa que você quer ser. Você merece isso e o mundo merece receber o seu talento que pode estar oculto em você e só precisa dos estímulos corretos para expandir. E para que a gente possa fechar essa série e abrir uma nova fase na sua vida, eu deixo a citação de Chico Xavier.
Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu te encontro lá dentro do Movers. Bem-vindo ao Movers, porque agora você é parte do 1% que move o mundo. Lá dentro, você vai entender o que é esse gesto. Te espero por lá.